Olá, meu nome é Eduardo, eu sou pastor aqui na Alcance Curitiba. A gente vai continuar falando dentro da nossa série de mensagens O Poder da Decisão, agora sobre o custo do discipulado de Jesus. Todos os dias nós tomamos decisões e algumas parecem pequenas e simples, outras mudam completamente o rumo da nossa história. Mas existe uma verdade que a gente sempre precisa entender, de que ninguém chega a lugar nenhum por acaso. O destino de uma vida é construído pelas decisões que a gente toma ao longo do caminho. E cada escolha aponta uma direção. Cada decisão vai revelar as nossas prioridades e muitas vezes aquilo que nós decidimos hoje vai determinar quem nós seremos amanhã. A palavra de Deus nos mostra que decisões geram vida ou morte. Em diversos momentos das Escrituras, Deus vai colocar diante das pessoas uma escolha, não porque Ele não sabe o que essas pessoas irão fazer, ou enfim, por conta de outra situação, mas porque Ele deseja que o amor, a obediência e a fé sejam respostas voluntárias das pessoas. Deus não trabalha com imposição, Ele trabalha com um convite. Ele nos chama, nos direciona, nos revela a sua vontade, mas a decisão continua sendo nossa, a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vai encontrar uma das histórias mais marcantes sobre o poder de uma decisão, que é a história do jovem rico. Aquele jovem tinha muitas qualidades, ele era moralmente correto, religioso, respeitado e aparentemente sincero em sua busca espiritual. Ele corre até Jesus, se ajoelha diante dele e faz uma pergunta que é extraordinária. Ele diz: "Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?" Então perceba, ele não está procurando riqueza, ele não está procurando sucesso ou reconhecimento. Ele queria algo muito maior. Ele queria a vida eterna e isso demonstra que, apesar de toda a sua prosperidade, ainda existia um vazio dentro dele que os bens materiais não conseguiam preencher. Jesus então começa a conversar com ele e relembra alguns mandamentos. O jovem então responde que havia guardado tudo aquilo desde a sua juventude e então acontece algo extremamente especial. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Isso significa que o que Jesus estava prestes a dizer não era uma condenação, não era uma repreensão, era uma palavra de amor, era um convite. Jesus então diz: "Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, distribui aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois então venha e siga-me." Muitas vezes nós lemos essa passagem focando apenas na questão financeira. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Jesus não estava simplesmente pedindo que ele abrisse mão dos seus bens. Jesus estava oferecendo a ele a oportunidade de se tornar um discípulo. O mesmo convite foi feito a Pedro, a Tiago, a João, a Mateus e tantos outros, e esse jovem teve o privilégio e a oportunidade disso. Jesus estava dizendo: venha caminhar comigo, venha aprender comigo, venha fazer parte daquilo que eu estou construindo, venha viver uma vida repleta de propósito. E queridos, essa é uma oportunidade única, talvez uma das maiores oportunidades que alguém pode receber na vida. Mas naquele momento, o jovem precisou tomar uma decisão e é exatamente aqui que a história desse jovem entra de acordo com a nossa vida também. Porque toda decisão verdadeira envolve renúncia. Nós gostamos de falar sobre escolhas, mas nem sempre gostamos de falar sobre aquilo que nós precisamos deixar para trás. Entretanto, decidir é justamente isso, é abrir mão de algo para abraçar algo maior. Todo sim carrega um não escondido, isso é fato. Quando alguém decide seguir uma direção, automaticamente está rejeitando a outra. Quando alguém decide investir tempo em algo, deixa de investir em outra coisa. Quando decide obedecer a Deus, está recusando aquilo que a sua carne está desejando. Então, o jovem rico, ele queria a vida eterna, mas ele não queria abrir mão daquilo que ocupava o primeiro lugar no seu coração. O problema não é o dinheiro em si. O problema era que as suas posses tinham se tornado o seu senhor. Por isso, a Bíblia diz que ele ficou profundamente triste e foi embora. Não porque Jesus o rejeitou, não porque Jesus o expulsou, mas porque ele não conseguiu tomar a decisão que o discipulado exigia. E aqui encontramos uma das lições mais importantes para a nossa caminhada com Jesus, de que nem todo mundo que admira Jesus está disposto a segui-lo. Existe uma diferença entre gostar de Jesus e ser discípulo de Jesus. Muitas pessoas gostam dos milagres, gostam das promessas, gostam da ideia de salvação, gostam da paz que ele oferece, mas o discipulado exige algo além da admiração. Discipulado exige entrega.
Por isso, as palavras de Jesus em Lucas 9:23 são tão poderosas. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Observe o seguinte, Jesus ele começa dizendo, se alguém quiser. Mais uma vez, aparece o convite de Jesus. Não é uma obrigação, não é uma imposição, é uma decisão. Se alguém quiser. Então, quem deseja seguir Jesus precisa escolher isso. Mas logo depois, Jesus apresenta o custo dessa escolha. Então, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Essa talvez seja uma das frases mais contraculturais de toda a Bíblia. Porque hoje a gente vive em uma geração e uma sociedade que constantemente nos ensina a satisfazer os desejos do nosso coração, seguir os nossos impulsos e colocar as nossas vontades acima de tudo. Porém, Jesus diz que o caminho do discípulo começa com a negação do próprio eu. Negar a si mesmo não significa perder a identidade, não é sobre isso. Significa colocar Cristo acima dos próprios desejos, significa reconhecer que nem tudo o que queremos é aquilo que Deus quer para nós, né? Então, depois Jesus diz, tome diariamente a sua cruz. A cruz, queridos, não era um símbolo decorativo, era um símbolo de morte. Representava uma rendição completa, representava uma decisão definitiva. E Jesus não fala de uma cruz ocasional, ele está falando de uma cruz que é diária, que todos os dias a gente precisa tomar posse dela. Isso significa que o discipulado não é uma decisão feita apenas uma vez, é uma decisão renovada todos os dias. Até porque todos os dias nós escolhemos obedecer ou não obedecer, todos os dias nós escolhemos perdoar ou guardar ressentimento, todos os dias nós escolhemos buscar a Deus ou ignorá-lo e, claro, todos os dias nós escolhemos viver para nós mesmos ou viver para Cristo. A cruz diária nos lembra que seguir Jesus não acontece apenas em momentos extraordinários. Na verdade, acontece nas escolhas comuns do dia a dia, da nossa rotina. E aí então depois, Jesus conclui dizendo, siga-me. E esse é o objetivo final. Não se trata apenas de abandonar algo, trata-se de seguir alguém. O cristianismo não é apenas um conjunto de regras, é um relacionamento com Jesus e o discipulado é aprender a caminhar atrás dele, ouvir a sua voz, confiar na sua direção, permitir que ele molde a nossa vida. E o jovem rico chegou muito perto disso. Ele esteve diante de Jesus, ele teve a oportunidade de ser um discípulo de Cristo. E ele ouviu o convite, ele recebeu uma oportunidade extraordinária, mas quando ele decidiu, ele preferiu voltar para aquilo que não podia salvá-lo. É possível estar muito perto do reino e ainda assim tomar a decisão errada. Por isso, essa história não fala apenas sobre ele, está falando sobre nós. Todos nós temos algo que a gente precisa entregar ao Senhor. Talvez não sejam riquezas, mas talvez seja o nosso orgulho, talvez seja uma ferida que nós insistimos em carregar, talvez seja um pecado escondido, talvez seja um sonho que nós colocamos acima da vontade de Deus, ou até o medo de abandonar uma zona de conforto. A verdade é que todos nós temos áreas onde Jesus continua dizendo, venha e siga-me, venha e negue-se a si mesmo. E a pergunta continua sendo a mesma, qual será a nossa decisão? Porque decisões geram vida ou geram morte, a gente já falou sobre isso. E existe um caminho que parece mais fácil, mas nos afasta do propósito de Deus. E existe outro caminho que exige fé, confiança, renúncia, mas nos conduz à vida verdadeira. O discipulado sempre custará alguma coisa, saiba disso. Mas o preço de não seguir Jesus é infinitamente maior. A boa notícia é que Deus continua nos convidando, assim como convidou o jovem rico. Assim como chamou os discípulos à beira do mar, assim como chamou Mateus na coletoria, assim como chamou tantos homens e mulheres ao longo da história. Ele continua chamando pessoas comuns para viver uma vida extraordinária de relacionamento com Ele. Talvez você não saiba exatamente tudo o que vai acontecer depois da sua decisão. Talvez existam dúvidas, talvez existam desafios, é certo que vão ter muitos riscos, mas seguir Jesus nunca foi sobre ter todas as respostas. Sempre foi sobre confiar naquele que conhece o caminho. O Senhor não pede que você enxergue toda a estrada, Ele pede apenas que você dê o próximo passo, um passo de cada vez. E hoje, mais uma vez, o nosso Pai nos coloca diante de uma escolha. Diante de nós estão a vida e a morte, a bênção ou a maldição. O convite continua aberto.
a voz de Jesus continua ecoando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, então siga-me. O poder não está no processo ou somente no caminho. O poder está na decisão que nós tomamos, porque toda escolha revela quem nós estamos nos tornando. Que não sejamos conhecidos como aquele jovem que ouviu o chamado e foi embora entristecido, que nós sejamos conhecidos como discípulos que, mesmo diante dos desafios, decidiram dizer sim para Jesus. Então, dê o primeiro passo com fé, decida segui-lo hoje, e aquele que chamou você será fiel para conduzir todo o restante da jornada. Deus te abençoe.